nossa conversa paralela de hoje é Educação e Educadores. Eu proponho um questionamento. A escola não educa? Esse questionamento surgiu de uma ideia que vem circulando já há algum tempo de que a escola ensina e a família educa. O que você pensa sobre isso? Vamos continuar essa conversa paralela depois da vinheta. Eu queria ter gravado essa conversa paralela no mês passado, no mês de outubro, em homenagem aos professores, aos meus colegas de profissão. Mas, por problemas técnicos, não foi possível. Mas, como nós somos professores, todo dia, toda hora, mesmo quando nós não estamos na sala de aula, seja ela virtual, seja ela física, a homenagem está sempre em tempo. Voltando àquela ideia que motivou essa conversa paralela, a de que a família educa e a escola ensina, eu não sei como, por que, nem onde essa ideia surgiu e por que ela começou a circular. Inclusive, eu tenho colegas professores que defendem essa ideia. Talvez ela esteja relacionada com o aumento de casos de indisciplina, de mau comportamento na escola. Eu não vou falar exatamente sobre isso, também não vou discutir o papel da família, porque eu teria que falar em outras questões sociais, por exemplo, e o meu foco aqui é a escola. Para você, o que é educar? É claro que educar tem a ver com um bom comportamento, com boas maneiras, né? Com ensinar boas maneiras, ensinar bom comportamento, por exemplo, às crianças. Nós normalmente ensinamos a criança a dizer por favor, obrigado, a pedir licença, a falar baixo em determinados ambientes. Então, isso é educar. Educar também está relacionado a alguns ensinamentos que são desenvolvidos no âmbito familiar, como, por exemplo, os hábitos de higiene, o cuidado com o corpo, o cuidado com animais de estimação, o cuidado com a casa, a importância da limpeza, da higiene, o cuidado com os alimentos, por exemplo. Então, isso também é educar. E a escola? E o ensino promovido pela escola? É educação? O período que a criança e o adolescente deve passar na escola, desde a educação infantil até o ensino médio, é chamado de educação básica. A educação básica é um direito das crianças e dos adolescentes. O Estado deve garantir a todas as crianças, a todos os adolescentes, o acesso à educação básica. Então, se nós estamos falando de educação básica, a escola educa e nós, professores, somos educadores. A educação promovida pela escola tem a ver também com comportamento, com regras de comportamento, com disciplina, mas não se restringe a isso. A educação na escola também não se restringe a ensinar conteúdos, a transmitir conhecimentos. Por quê? Porque a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi promulgada em 1996, diz o seguinte: a educação tem por finalidade o desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, temos aí que educar não é simplesmente transmitir conhecimentos. E vários documentos oficiais publicados pelo MEC e que orientam a educação reforçam, corroboram o que está na Lei de Diretrizes e Bases. Para citar alguns documentos: Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1998, Orientações Curriculares para o Ensino Médio, de 2006 e, recentemente, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que foi publicada em 2017. Esses documentos oficiais enfatizam o papel da escola na formação para a cidadania e na qualificação do estudante para a inserção no mundo do trabalho. Mas, para falar um pouco mais sobre educação, sobre o nosso papel como educadores, eu vou recorrer a esse livro, Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire. O subtítulo desse livro é Saberes Necessários à Prática Educativa. Ele foi publicado em 1996, então um ano antes do falecimento de Paulo Freire. Essa aqui é a 34ª edição de 2006. O livro está organizado em 3 capítulos. É um livro pequeno, mas muito denso.
Os títulos dos capítulos são: Não há docência sem discência. Ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar é uma especificidade humana. Cada capítulo está organizado em 9 seções. E o título de cada seção começa pelo verbo ensinar. Eu vou ler alguns deles para retomar adiante. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, exige criticidade. Ensinar exige estética e ética. Ensinar exige consciência do inacabamento. Ensinar exige bom senso, exige alegria e esperança. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. Ensinar exige querer bem aos educandos. Então, vocês podem ver que só lendo o título das sessões, nós já temos muita coisa para discutir. E um conceito que Paulo Freire problematiza ao longo desse livro é o conceito de ética. Eu vou ler aqui 2 pequenos fragmentos em que ele fala da questão ética. Este pequeno livro se encontra cortado ou permeado em sua totalidade pelo sentido da necessária eticidade que conota expressivamente a natureza da prática educativa enquanto prática formadora. Esse fragmento está na página 15. Eu vou ler agora um fragmento da página 17. Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão. Não podemos nos assumir sujeitos históricos, transformadores, a não ser nos assumindo como sujeitos éticos. Lendo aqui os títulos das sessões e destacando esses 2 pequenos fragmentos, nós podemos perceber que os saberes necessários à prática educativa são saberes que se constroem em torno de muitos valores importantes, de muitas posturas que são indispensáveis no trabalho na escola, no nosso trabalho como professores, como a própria ética, a criticidade, a tolerância, o respeito, a disponibilidade para o diálogo e, ao mesmo tempo, a consciência do inacabamento. Aqui, Paulo Freire dirige esse livro aos professores, mas em função da construção da autonomia do estudante. Então, ter consciência desse inacabamento é saber que nós também temos limites. Nosso trabalho como educadores não é perfeito, nosso trabalho como educadores não vai resolver todas as questões que, porventura, possam surgir dentro da sala de aula ou nas relações dentro do âmbito escolar. Esse inacabamento é uma característica importante do nosso trabalho como educadores. Não vamos, então, cair na tentação de opor a educação promovida pela escola à educação promovida pela família, a fazer essa oposição entre educação e ensino, porque tanto a escola quanto a família educam. Claro que educam de modos diferentes, educam com propósitos diferentes, mas que, na verdade, se complementam. Educar, na escola, como nós já vimos, pressupõe formar para a cidadania, formar o educando para que ele possa não só se inserir no mundo do trabalho, mas também se inserir na sociedade, nas comunidades das quais ele faz parte. E isso não é pouca coisa. Restringir o papel da escola, restringir o nosso papel à mera transmissão de conhecimentos é cair numa perspectiva tradicional, conteudística, de que nós sabemos, o aluno não sabe, e nós vamos transferir para o aluno os nossos conhecimentos. É o que o Paulo Freire chamava de educação bancária. E eu vou falar mais sobre isso lá no site, sobre a oposição entre educação bancária e educação libertadora, segundo Paulo Freire. Bem, se educar na escola não se restringe a transmitir conhecimentos, abarca tudo aquilo que nós falamos aqui em função da LDB, dos documentos oficiais e desse livro que eu recomendo a leitura, Pedagogia da Autonomia. Se nosso trabalho como educadores se baseia numa perspectiva crítica, numa perspectiva ética, isso significa que nós devemos sempre nos questionar sobre os conhecimentos que nós trabalhamos na sala de aula, os conhecimentos que nós levamos para a sala de aula e que devem ser construídos, problematizados junto com o estudante.
Devemos nos questionar, por exemplo, que conhecimentos são esses? Para que eles servem? Como que esses conhecimentos vão se materializar nas práticas sociais? Em benefício de quem? Como que esses conhecimentos podem ser vistos de uma perspectiva transformadora, de uma perspectiva que leve à construção da igualdade social? Isso é educar numa perspectiva transformadora, libertadora e numa perspectiva crítica e ética. Para terminar, então, aqui, como eu sempre faço, eu vou ler mais um fragmento desse livro, que está na página 33. Diz o seguinte: é por isso que transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente formar. E eu termino então aqui essa conversa paralela ao som dos latidos dos cachorros aqui da minha vizinha, dizendo que esse vídeo é uma homenagem para você, que é professor, professora, ou que está se preparando para o exercício da docência, a você que é meu colega de profissão e a você que, embora não sendo professor nem professora, se interessa por educação. É uma homenagem simples para resgatar o nosso papel de educadores. Eu vim até com uma camiseta aqui especial. Vou terminar virando de costas para que vocês possam ler o que está escrito aqui atrás.